momentos em que Deus muda o destino de uma nação através de um único homem. Em Israel, Deus preparava uma promessa para aquela família. Em Israel, Deus preparava uma promessa. O coração da esposa de Manoá foi tomado por esperança, pois uma grande bênção estava prestes a nascer. O Senhor anunciou que ela daria à luz um menino escolhido. Meu Deus, eu recebo esta promessa com fé. Sansão cresceu forte, corajoso e consagrado ao Senhor. Minha força vem do propósito que Deus colocou sobre a minha vida. Seus pais o guiavam com fé, sabedoria e amor. Meu filho, nunca se esqueça da promessa de Deus. Guardarei suas palavras, meu pai. No vale de Soreque, Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. Então você é Sansão, o homem de quem todos falam. Com o passar do tempo, Sansão e Dalila se aproximaram cada vez mais. Sansão, há algo em você que desperta minha curiosidade. Senhor, protege o nosso filho. Conduze os passos de Sansão. O coração de seus pais permanecia firme em oração. Promessa, amor, escolhas e traição mudariam para sempre a vida de todos eles. Mas ele ainda não sabia que sua maior batalha não seria contra um exército. Antes de ser conhecido como o homem de força extraordinária, nasceu Sansão, escolhido por Deus para uma missão que mudaria a história. Sansão! Israel sofria sob o domínio filisteu. Mas, em uma pequena aldeia, Deus preparava um libertador. Naquele tempo, Israel sofria sob o domínio dos filisteus. Mas Deus já preparava, em silêncio, o começo da libertação. Foi então que um mensageiro do Senhor apareceu à esposa de Manoá, trazendo uma promessa que mudaria o destino de Israel. Então o mensageiro do Senhor falou àquela mulher e anunciou uma promessa impossível aos olhos humanos. Você não podia ter filhos, mas dará à luz um menino. Nenhuma lâmina tocará sua cabeça, porque o menino será consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Com o coração acelerado, ela correu para contar tudo a Manoá. Manoá! Um homem de Deus apareceu e anunciou que teremos um filho. Senhor, envia novamente o mensageiro e ensina-nos a criar o menino. É o mesmo mensageiro. O homem de Deus voltou. Manoá, venha depressa. O homem que falou comigo apareceu outra vez. O senhor é o homem que falou com minha esposa? Sim, sou eu. Manoá quis compreender. Quando tudo isso se cumprir, como devemos criar o menino? Sua esposa deverá cumprir tudo o que lhe ordenei. A consagração do menino exigiria obediência desde antes de seu nascimento. Não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma nenhum alimento considerado impuro. Ainda sem compreender quem estava diante dele, Manoá decidiu oferecer hospitalidade ao mensageiro. Permita que o senhor permaneça aqui enquanto preparamos um cabrito para recebê-lo. Mesmo que eu permaneça, não comerei. Se preparar uma oferta, ofereça-a ao Senhor. Manoá ainda não compreendia plenamente quem estava diante dele. Qual é o seu nome? Para que possamos honrá-lo, sua palavra se cumprir? Por que pergunta pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Manoá colocou o cabrito e a oferta de cereais sobre uma pedra, dedicando tudo ao Senhor. Quando a chama subiu do altar, o mensageiro do Senhor subiu com ela diante dos olhos de Manoá e de sua esposa. Diante daquele sinal extraordinário, Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra. Agora compreendo. Era o mensageiro do Senhor.
Certamente morreremos porque vimos uma manifestação de Deus. Mas sua esposa compreendeu que aquele sinal não anunciava a morte. Nome. Se o Senhor quisesse nos destruir, não teria aceitado nossa oferta. Os filisteus não conseguiam derrotar Sansão pela força. Por isso, começaram a procurar uma maneira de atingir seu coração. Durante o banquete, Sansão apresentou um enigma. Do que come saiu comida, e do que era forte saiu doçura. Descubram a resposta. Os dias passaram, mas nenhum dos convidados conseguiu descobrir a resposta do enigma. Faça Sansão contar o segredo. Não voltaremos para casa derrotados. Você diz que me ama, mas não confia em mim. Conte-me a resposta do enigma. Nem aos meus pais eu contei. Por que revelaria agora? Durante dias, ela chorou e insistiu, até que Sansão finalmente cedeu. Por favor, Sansão, confie em mim. A resposta é o leão e o mel. Assim que descobriu o segredo, a jovem procurou os convidados filisteus. A resposta é o leão e o mel. Agora deixem minha família em paz. Antes do fim do último dia, o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sem a ajuda da minha esposa, vocês nunca teriam descoberto. Sentindo-se traído, Sansão deixou o banquete e partiu para Ascalon, decidido a cumprir a recompensa do enigma. Em Ascalon, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. Ele enfrentou 30 filisteus e tomou suas roupas para pagar a recompensa do enigma. Sansão entregou as 30 vestes aos homens que haviam solucionado o enigma e voltou indignado para a casa de seu pai. Algum tempo depois, quando sua ira diminuiu, Sansão voltou a Tímina para procurar sua esposa. Vim ver minha esposa. Quero conversar com ela. Você não pode entrar. Movido pela indignação, Sansão reuniu 300 raposas para executar seu plano contra as plantações filisteias. Eles sentirão o peso da injustiça que cometeram. Sansão organizou as raposas em pares e colocou entre elas tochas preparadas para alcançar os campos filisteus. Quando as tochas foram acesas, as raposas correram pelos campos e o fogo começou a consumir as colheitas dos filisteus. Em pouco tempo, o fogo destruiu o trigo, as vinhas e as oliveiras, deixando os filisteus tomados pela revolta. Quem fez isso com nossas plantações? Ao descobrirem que Sansão havia agido por causa de sua esposa, os filisteus voltaram sua ira contra a jovem e sua família. Diante daquela tragédia, a dor de Sansão transformou-se em uma determinação ainda mais intensa. Já que fizeram isso, não descansarei até responder por esta crueldade. Sansão alcançou os filisteus e os derrotou em um confronto rápido, fazendo os sobreviventes fugirem aterrorizados. Depois do confronto, Sansão retirou-se para uma caverna na rocha de Etã, buscando abrigo longe dos filisteus. Para capturar Sansão, os filisteus avançaram contra Judá, acamparam na região de Leí e espalharam seus soldados pelo vale. Por que vocês vieram lutar contra nós? Viemos prender Sansão e retribuir tudo o que ele fez contra o nosso povo.